Vamos que vamos na missão. Orações subordinadas adverbiais right now. Se ligou no right now? Right now, mother... Não, aí já não dá pra fazer, né? Porque o horário não permite. Permite, pestaninha, eu sou adulto. Então vamos lá. Right now, motherfucker. Pô, mas é tão feio isso, né? É feio, pestana, falar palavrão mesmo em inglês. Então, parceiro, chega de palhaçada e vamos trabalhar, né? Afinal de contas, as orações subordinadas adverbiais são aquelas com função de adjunto adverbial. Ficou bonito agora? Olha na telinha. Chega de bobeira. Vamos lá. As orações subordinadas adverbiais... Caraca, eu não tô normal hoje, cara. Na moral. Eu não tô doido. Eu acho que eu tô meio doidão. Essa água aqui de Recife tá me deixando meio leso. Ou meio ligado no 220. Depende da circunstância. Mas vamos lá. Orações subordinadas adverbiais. Parceiro, posso simplificar a tua vida? Posso te ajudar a identificar uma oração subordinada adverbial com o pé nas costas? Então lá vai. As orações subordinadas adverbiais são sempre iniciadas por conjunções subordinativas. Então, se você consegue identificar uma oração subordinativa, acabou. Você estará diante de uma oração subordinada adverbial. Por exemplo, primeira frase. Orações subordinadas adverbiais causais. Como hoje está nublado, devemos ficar em casa. Devemos ficar em casa por quê? Porque hoje está nublado. O como é uma conjunção subordinativa causal. Ela sempre vai iniciar uma oração subordinada adverbial causal. Acabou. Não tem mais nada o que dizer. Pô, Pestana, pensei que tu ia explicar que a oração subordinada adverbial tem função de advérbio, modifica a oração principal, que não sei o quê. Meu camarada, a gente está aqui para facilitar a tua vida. Não é para formar você um professor de língua portuguesa. Você não vai sair desse curso com um canudo embaixo do braço. Você está aqui para acertar questões em provas de concursos públicos e depois jogar todas essas aulas de português no lixo e esquecer do Pestana pro resto da tua vida. Tô brincando, não esquece de mim não, me dá uma moral toda vez que você puder. Mas, apesar da brincadeira, a questão é, a gente precisa ter foco. Portanto, quer acertar uma oração subordinada adverbial? Decore as conjunções subordinativas adverbiais. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Se o como é uma conjunção subordinativa, eu estou diante de uma oração subordinada adverbial. Como o como, nesse caso, é uma conjunção subordinativa causal, consequentemente, você vai dizer que toda oração subordinada adverbial que ele introduz é uma oração subordinada adverbial causal. O mesmo vale para qualquer outra oração subordinada adverbial. Exemplo, voltei porque já era tarde. Porque já era tarde é uma oração subordinada adverbial causal. Por que, Pestana? Porque indica a causa de eu ter voltado. Logo, observe que há uma conjunção subordinativa causal iniciando uma oração. Essa oração, portanto, é uma oração subordinada adverbial causal. Agora observe essa frase, volte, porque já é tarde. Quando você tiver um verbo no imperativo, antes do porquê, ou do que, ou do pois, esse porquê será uma conjunção explicativa. Se é uma conjunção explicativa, é uma conjunção coordenativa explicativa. Se é uma conjunção coordenativa explicativa, toda essa oração é uma oração coordenada sindética explicativa. Então não confunda oração subordinada adverbial causal com oração coordenada sindética explicativa. Pô, Pestana, mas como é que eu não vou confundir se elas são muito parecidas? O bizu é,
Se tiver um verbo no imperativo antes, não pense duas vezes. A oração iniciada pelo porquê será coordenada, sindética e explicativa. Agora, observe a segunda frase. Voltei porque já era tarde. Voltei não está no imperativo. Se não está no imperativo, você vai dizer que a oração é subordinada adverbial causal. Agora, eu vou abrir um novo slide aqui para mostrar para você o seguinte. Às vezes, é complicado a gente encontrar uma oração subordinada adverbial causal e diferenciá-la de uma oração coordenada sindética e explicativa. Então, vamos lá. Causa versus explicação. Às vezes é muito complicado achar a diferença. E às vezes fica mais fácil encontrar. Vou te dar um exemplo. Eu digo assim, ó. Alagou a cidade porque o trânsito está caótico. Alagou a cidade porque foram 2 horas de chuva. Observe só. Por que o trânsito está caótico? Por que foram 2 horas de chuva? Qual oração sublinhada é causal? Qual oração sublinhada é explicativa? Observe a primeira frase. Alagou a cidade porque o trânsito está caótico. Aí eu te pergunto assim, o fato de o trânsito estar caótico provocou o alagamento da cidade? Claro que não. O que provocou o alagamento da cidade? As 2 horas de chuva. Porque se eu for pensar que o fato de o trânsito estar caótico gerar um alagamento da cidade, então toda vez que o trânsito estiver caótico, estou ferrado, porque a cidade vai ficar alagada. Então o que provoca o alagamento da cidade não é o trânsito estar caótico, e sim as 2 horas de chuva. Observe, portanto, algo interessante. Alagou a cidade, causa. Consequência, o trânsito ficou caótico. Agora, alagou a cidade, consequência. Causa, porque foram 2 horas de chuva. Então, meu camarada, olha para mim. Se liga só. Toda vez que o porquê iniciar uma oração, com a ideia de causa, será causal. Toda vez que o porquê iniciar uma oração com uma ideia de consequência em relação à oração anterior, ela será explicativa. Por um motivo muito simples. Raciocina comigo. Na linha do tempo, primeiro vem a causa, depois vem a consequência. Concorda comigo? É algo lógico. Primeiro precisa acontecer algo para desencadear, não é isso? Provocar, gerar, causar alguma coisa. Então, primeiro chove muito na linha do tempo e depois ocorre o alagamento da cidade. Olho na telinha de novo. É por isso que eu digo que essa oração aqui é uma oração subordinada adverbial causal. E essa oração é uma oração coordenada sindética e explicativa. Tranquilão? Show de bola? Maravilha. Agora, outra coisa que eu queria falar contigo. Olha para mim. Se liga só. Você pode pensar assim, pô, Pestana, mas é fácil identificar. Eu falei que não é fácil pelo seguinte. Algumas frases não são tão óbvias como essas que eu usei aqui. Ah, então você está usando frases mais tranquilas para explicar a diferença entre causa e explicação. Pode ter certeza disso. E eu vou te provar por quê. Algumas frases, dentro da língua portuguesa, podem ser causais ou explicativas. Você pode interpretar das duas maneiras, da maneira como você quiser. Em alguns momentos, é realmente
muito difícil saber a diferença entre causa e explicação. Tanto isso é verdade que houve uma prova da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o UERJ, vestibular da UERJ de 2009, numa prova de língua portuguesa instrumental, que é a prova discursiva da UERJ, que o oficial de bombeiro, oficial de polícia faz, caiu uma questão em que o cara perguntava o valor semântico do porquê e pedia para você reescrever a frase iniciada pelo porquê, trocando o porquê por uma outra conjunção. Sabe qual foi o gabarito oficial? Duplo gabarito. O gabarito oficial dizia assim, o porquê pode ser causal ou o porquê pode ser explicativo. E aí colocou lá uma frase, outra frase com conectivos diferentes. Causal e explicativo. Isso que significa muita coisa. Muita coisa. Isso significa que em alguns momentos a causa e a explicação se confundem, de modo que você pode interpretar das duas maneiras. É isso que a banca quis dizer com o gabarito oficial. Lindo isso, lindo. Não vá naquela pilha do seguinte, ah não, eu sei a diferença entre a causa e a explicação, a causa é isso, é a explicação. Cara, não acredita nisso. Às vezes, é muito difícil diferenciar a causa da explicação, tanto que você pode advogar. Como? Ah não, isso aqui é a causa. Ah, isso aqui é a explicação. Você pode olhar de duas maneiras, uma mesma frase. A língua é muito dinâmica. A língua não é uma ciência exata. Não é mais mais um igual a 2. Beleza? É uma ciência humana. Dá para você filosofar, dá para você pensar coisas diferentes. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Continuando, que eu me empolguei pra caramba. Vamos lá. Vou falar das orações subordinadas adverbiais consecutivas. Isso é tão prazeroso que me vicia. Lembra que eu falei para você que as conjunções consecutivas normalmente são aquelas de modo que, de sorte que, de forma que, de maneira que. E quando eu tenho tesão, lembra? Tão, tanto, vou botar até o tesão aqui, ó, tesão. Tanto, tamanho, tão, tal. Se tiver um desses vocábulos antes do que em diante, você terá uma oração subordinada adverbial consecutiva. Isso é tão prazeroso, consequência, que me vicia. Então, toda vez que você tiver tão, tanto, tamanho, tal, antes do que, esse que introduzirá uma oração subordinada adverbial consecutiva. Cara, é muito simples. Basta decorar as conjunções. Se você decorar as conjunções, você jamais vai errar uma questão de sintaxe relacionada a orações subordinadas adverbiais. Eu, por exemplo, quando vou resolver uma questão de oração subordinada adverbial, eu não penso duas vezes. Eu vou direto na conjunção. Encontrei a conjunção? Eu já sei a resposta. E eu quero que você faça o mesmo. O professor hoje é mais didático do que nunca. Observe que esse que é uma conjunção comparativa. Observe o contexto de comparação. Ele é mais didático do que nunca. Logo, do que nunca é uma oração subordinada adverbial comparativa. Porque toda oração subordinada adverbial é iniciada por uma conjunção subordinativa. Se essa conjunção subordinativa é comparativa, você está diante de uma oração subordinada adverbial comparativa. Pô, Pestana, mas do que nunca não tem nem verbo, pô. Como é que é a oração? Cuidado. As orações subordinadas adverbiais comparativas normalmente apresentam um verbo implícito. Observe, o professor hoje é mais didático do que nunca foi. Então, observe que o verbo ser está implícito na oração que está entre colchetes. Orações subordinadas adverbiais concessivas. Por pior que esteja a sua vida, não desista de estudar. Observe, por pior que esteja a sua vida, não desista de estudar. Esse por pior que é uma locução conjuntiva concessiva e, consequentemente, inicia uma oração subordinada adverbial concessiva. Beleza? É só olhar a conjunção, cara. Olhou a conjunção, acabou. Você já sabe a resposta. Orações subordinadas adverbiais condicionais.
São aquelas que indicam condição, obviamente. Tudo ficará bem desde que façamos nossa parte. Desde que é uma locução conjuntiva condicional. Portanto, toda essa oração iniciada por ela será uma oração subordinada adverbial condicional. Muito fácil. As orações subordinadas adverbiais conformativas são aquelas iniciadas por uma conjunção subordinativa conformativa. Essa notícia, consoante já anunciamos, é verdadeira. Consoante é uma conjunção subordinativa conformativa. Portanto, não pense duas vezes, não pestaneje, não vá garotear, hein? Toda essa oração entre parênteses é o quê? Oração subordinada adverbial conformativa. Nunca foi tão fácil orações subordinadas, não é verdade? Basta olhar a conjunção e você, tapa na gorduchinha e nunca mais erra uma questão como essa. Basta decorar as conjunções. Por isso que eu insisto em todas as aulas para você conhecer as conjunções. Próximo. Orações subordinadas adverbiais finais. São aquelas que indicam finalidade. Entre em silêncio para que as crianças não acordem. Para que é uma locução conjuntiva final, portanto, inicia uma oração subordinada adverbial final. Indica finalidade. Proporcionais. Quanto mais conheço os homens, mais confio nos cachorros. Muita gente realmente acredita nisso, né? Tem até algumas doidas aí, algumas coroas aí malucas, que... Maluco é modo de dizer, né? Que deixa herança para cachorro, para gato, né? Para bicho. Porra, dá para mim. Vamos lá. Quanto mais conheço os homens, mais confio nos cachorros. Quanto mais é uma locução conjuntiva proporcional. Portanto, ela inicia uma oração subordinada adverbial proporcional. Cara, é muito simples. Olhou a conjunção, não erra mais. A gente vive bem enquanto ama. O enquanto é uma conjunção temporal. Portanto, inicia uma oração subordinada adverbial temporal. Beleza? Olha para mim rapidinho. Eu sei que eu sou chato, eu sei que eu encho a tua paciência, o teu saco, o tempo todo dizendo, decore conjunção. Mas você percebeu que eu expliquei orações subordinadas adverbiais só pela conjunção? Muito simples, porque as orações subordinadas adverbiais são sempre iniciadas por conjunção. Então, se você consegue identificar uma conjunção, a partir dela você terá uma oração subordinada adverbial. Beleza? Fica ligado. São 9 tipos, segundo a gramática tradicional. Outros gramáticos vão ampliar, mas isso não interessa para a prova de concurso. Olho na telinha, que a brincadeira não terminou. Vou falar agora sobre período misto. Então, o que seria... Então, o que seria um período misto, galera? Um período misto é um período formado por coordenação e subordinação. Vamos entender isso? Acompanha comigo. Creio que ela voltará e que fará a diferença. Observe o seguinte. Eu tenho quantas orações aí nessa frase? Eu tenho uma, creio, 2, voltará, 3, fará a diferença. Não é isso? Então eu tenho 3 orações porque eu tenho 3 verbos. Note o seguinte, o verbo crer é um verbo que exige um complemento. Quando você diz, do nada, imagina assim, aí galera, eu creio. A pessoa vai perguntar, tá, tudo bem, Pestana, você crê em quê? Aí você vai e diz, não, eu creio que ela voltará e que fará a diferença. Percebe então que o creio é uma oração incompleta? Ela precisa ser completada, portanto é uma oração principal. E o complemento dela vem em forma de oração. Observe que esse aqui é uma conjunção integrante. Eu creio alguma coisa, eu creio isso. Isso o quê? Que ela voltará e que fará a diferença. Portanto, tudo isso aqui é o complemento do verbo crer. Só que note o seguinte,
essa oração é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Porque o verbo aqui, crer, é transitivo direto quando ele tem como complemento uma oração. E que fará a diferença também é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, ambas são orações subordinadas substantivas objetivas indiretas, relacionadas ou subordinadas à oração principal, que é creio. Tranquilo? Aí você me pergunta assim, Pestana, pô, até aí o período não me parece misto não, parece um período só composto por subordinação. Mas é aí que tá. Cuidado. Antes de mais nada, tá vendo esse que aqui entre parênteses? Esse que é uma conjunção integrante que poderia estar implícita. Por isso eu coloquei entre parênteses. Ou seja, eu poderia dizer creio que ela voltará e que fará a diferença, ou creio que ela voltará e fará a diferença. Agora, chamando a atenção para você, se liga o seguinte. Tá vendo esse E aqui? Esse E é uma conjunção coordenativa. Lembra que eu falei que se houver uma conjunção coordenativa, ela estará iniciando uma oração coordenada sindética? Lembra disso? Portanto, E que fará a diferença, ou E fará a diferença, é uma oração coordenada sindética aditiva. Ué, Pestana, uma mesma oração pode ter duas classificações? Pode, mas olha o detalhe, que interessante. Observe que essa oração, E que fará a diferença, ela está coordenada a essa oração aqui, ó. Afinal de contas, o E não é uma conjunção? A conjunção não liga uma oração a outra oração? E aí você vai dizer que essa segunda oração aqui, E que fará a diferença, é uma oração coordenada sindética aditiva em relação à oração anterior. Ou seja, que ela voltará. Por outro lado, essa oração aqui, que fará a diferença, é subordinada substantiva objetiva direta em relação à oração principal. Portanto, esta daqui está coordenada à oração anterior e está subordinada à oração principal. Beleza? É aí que eu digo que existe período misto, ou seja, um período que apresenta subordinação e coordenação. Beleza? É o que a gente chama de orações coordenadas entre si. Então, essas duas aqui que estão entre parênteses são coordenadas entre si, mas ambas são subordinadas à oração principal. Beleza? Então, elas são coordenadas entre si, essas orações que estão entre parênteses, que ela voltará e que fará a diferença, e são subordinadas em relação à oração principal, que é creio. Beleza? Show de bola. Observe agora a próxima frase. Os filmes que aprecio, mas que são impopulares, fazem sucesso na Europa. Note o seguinte, eu tenho duas, três orações. Analise, por gentileza, com calma. Os filmes que aprecio, mas que são impopulares, fazem sucesso na Europa. Note que esse que é um pronome relativo. E esse que também é um pronome relativo. Por quê? Porque ambos fazem referência ao substantivo filmes. Os filmes, os quais aprecio, mas os quais são impopulares. Percebe que até poderia substituir o que por os quais? Isso é uma prova de que esse que é um pronome relativo. Logo, meu camarada, eu tenho aqui o quê? Uma oração subordinada adjetiva, restritiva, porque ela não é iniciada por vírgula. Essa vírgula que está aqui serve para marcar que há uma oração coordenada
sindética adversativa a seguir. Só que note o seguinte, tudo isso que está entre parênteses apresenta uma oração subordinada adjetiva, que aprecio, e outra oração subordinada adjetiva, que são impopulares. Note novamente que essas orações, que aprecio, mas que são impopulares, estão coordenadas pela conjunção adversativa mais. Essa conjunção coordenativa adversativa liga essas orações, estabelecendo uma relação de coordenação entre elas. Portanto, que são impopulares é uma oração subordinada adjetiva restritiva e, ao mesmo tempo, é uma oração coordenada sindética adversativa. Note que são impopulares é coordenada sindética adversativa em relação à oração anterior, ou seja, que aprecio, mas que são impopulares. Elas estão coordenadas entre si. Por outro lado, essas duas orações subordinadas adjetivas, elas são subordinadas em relação a uma oração principal. Qual é a oração principal? A oração principal é: os filmes fazem sucesso na Europa. Esta é a oração principal, beleza? E aí, entre ela, ou seja, no meio da oração principal, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, eu tenho outra oração subordinada adjetiva, mas estas orações subordinadas adjetivas, em relação à oração principal, estão coordenadas entre si pela conjunção coordenativa mais. É por isso que você vai dizer que essa segunda oração aqui, mas que são impopulares, ela é coordenada sindética adversativa em relação à oração principal e ela é subordinada adjetiva restritiva em relação à oração principal. Beleza? Então eu tenho a estrutura de coordenação e de subordinação. Antes que você arranque os cabelos pensando assim, caramba, que análise difícil, deve ser difícil analisar isso, eu entendi pouca coisa e tal, é aí que está. Olha para mim rapidinho. Esse tipo de análise, a análise de um período misto, realmente é complexa. Demanda o seguinte, demanda muito estudo, demanda muito conhecimento e é preciso determinação. Então, se você precisa rever a minha explicação, se você precisa ouvir novamente a minha explicação, faça isso, porque vai valer a pena. Agora, em que banca esse tipo de coisa cai, período misto? Cara, eu conheço duas bancas que trabalham isso, a ESAF e a FGV. Só que a ESAF não trabalha isso há muito tempo. E a FGV também já tem um tempo que não trabalha isso. De qualquer maneira, saiba que esse tipo de coisa é extremamente raro, beleza? É extremamente rara essa análise do período misto e ainda assim você precisa saber, porque a gente não sabe, né, o que a FGV pode aprontar, o que a ESAF pode aprontar ou o que qualquer outra banca pode aprontar. Agora, posso te dar uma dica? Dica de amigo. Bizu, total. Atenção, novamente eu vou ter que recorrer àquilo que eu falo toda a aula. Conjunção. Beleza? Conjunção. Analise as conjunções de um período. Você vai saber se esse período é misto ou não pela análise das conjunções. Normalmente você vai acertar uma questão como essa pela análise das conjunções. Na primeira frase, a gente viu duas conjunções integrantes. Se a conjunção é integrante, a conjunção é subordinativa integrante. Se ela é subordinativa, acabou. Já existe um processo de subordinação na frase. Na primeira frase também tem a conjunção coordenativa e. Acabou. Se existe uma conjunção coordenativa, é porque tem uma estrutura de coordenação na frase. Então, olha de novo, cara, a conjunção salvando a sua vida. De repente, você nem precisaria fazer essa análise louca toda que eu fiz. Assim, às vezes você precisa, a gente nunca sabe o que as bancas vão aprontar. Mas se a banca perguntar
se o período é misto ou se o período é composto por coordenação e subordinação, você vai afirmar que sim, só pelo seu conhecimento de conjunções. Por exemplo, na segunda frase, a gente reconhece dois pronomes relativos. Os pronomes relativos não iniciam orações subordinadas, adjetivas. Então você já sabe que existe um processo de subordinação só pelo reconhecimento do pronome relativo. E tem a conjunção coordenativa mais, não tem? A conjunção coordenativa mais já dá a dica, já sinaliza para você o quê? Que ocorreu um processo de coordenação na frase. Então, pelas conjunções e pelo pronome relativo que a gente viu também, a gente sabe que existe coordenação e ou subordinação. Então, decore as conjunções e evite errar questões difíceis, como essas daqui. Beleza? Sobre período misto, por exemplo. Você pode resolver uma questão como essa sem analisar essa coisa toda, só pelo bizu de reparar na conjunção. Viu que ela é coordenativa? É porque está ocorrendo coordenação. Viu que ela é subordinativa? É porque está ocorrendo subordinação. Agora, se o cara pedir uma análise mais complexa, como é o que eu fiz, aí você vai ter que estudar, ouvir a aula de novo, prestar atenção, enfim. Aí vai precisar de mais vitamina aí no cérebro, beleza? Agora, se o cara simplesmente afirmar o período é composto por coordenação e subordinação, um CESP, por exemplo, aí você vai olhar as conjunções, opa, tem uma conjunção subordinativa aqui, opa, tem uma conjunção coordenativa aqui, então o período tem coordenação e subordinação e você acerta a questão. Beleza? Tranquilo? Na aula que vem eu vou falar sobre orações reduzidas, vou parar por aqui, tá certo? Porque eu não quero misturar o meio de campo. A gente já viu muita coisa hoje, é hora de você assentar as informações. Se tiver que revisar, revise. Algumas coisas dentro da gramática são difíceis e você precisa revisar, não tem jeito. Ou você acha que eu aprendi isso da noite pro dia? Pô, parceiro, eu suei muito. Depois eu te conto a minha experiência. Valeu, abraço.